Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. No caso de se escurecer de nuvens todo o céu, Jesus bendito Salvador é luz que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão, prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. E face a face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, um pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Som. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém? Antes de começarmos o culto, deixe-me dar alguns avisos. Toda segunda-feira, a nossa igreja tem encontro de homens. Você que é homem, toda segunda-feira, às 7h30 da noite, tem encontro de homens através do aplicativo Zoom, tá certo? Você pode participar, os homens, eles estudam a palavra de Deus, louvam ao Senhor, oram uns pelos outros e assim são edificados. Toda terça-feira, a partir das 21 horas, tem escola bíblica, certo? Toda terça-feira, a partir das 21 horas, tem escola bíblica, só que é uma escola bíblica online, certo? Como é que você faz para assistir? Você segue o Instagram da Escola Bíblica PIB, né? Então, esse mês estamos estudando sobre o caráter de Cristo, e você é nosso convidado especial para assistir à Escola Bíblica. Toda quarta-feira, 7h30, tem culto de doutrina. E após o culto de doutrina, o culto de doutrina ele é transmitido pelo YouTube, e após o culto de doutrina tem oração. A oração é através do aplicativo Meet, tá certo? Eu esqueci de dizer, na terça-feira também tem um evento do grupo de adolescentes. O título é Todo Dia é Dia de Setembro Amarelo, tá certo? Terça-feira, 7h30 da noite, todo dia é dia de Setembro Amarelo. Então, quarta-feira eu já falei do culto de doutrina e oração. Quinta-feira tem Lendo a Bíblia com o pastor João Eduardo, que próxima quinta vai ser Romanos capítulo 12, correto? Então, a partir das 21 horas, através do Instagram da igreja, Primeira Igreja Batista do Planalto Calcaia. Tá certo? E o nosso culto, sábado e domingo. Tá certo? Então, dados esses avisos, vamos orar, pedir a bênção de Deus para as nossas vidas, para que o Senhor nos abençoe, fale conosco, nos edifique esta noite. Amém? Vamos orar.
Querido Deus, nós entramos na Tua presença, Senhor, certos de que nós somos totalmente depravados, totalmente carentes do Teu amor, e reconhecemos, meu Deus, que sem o Senhor nós não somos nada. Deus Todo-Poderoso, vem sobre as nossas vidas nesta noite, perdoando a multidão dos nossos pecados, guardando a nossa vida, edificando, livrando-nos, ó Deus, de todo mal. Senhor da glória, que esta noite seja uma noite em que a Tua palavra venha nos confrontar, meu Pai. Que nós saiamos daqui esta noite pensativos e que a Tua palavra, ela venha mostrar para nós onde nós estamos precisando melhorar e que com o Teu poder, meu Pai, nós possamos mudar a nossa vida e assim nos aproximarmos mais de Ti. Deus Todo-Poderoso, toma a nossa vida, recebe o nosso louvor e nos abençoa esta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Por gentileza, se coloquem de pé. Vamos fazer uma leitura bíblica. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler os versículos de 1 a 6. João, capítulo 14, e leremos os versículos de 1 a 6. Todos encontraram, amém? Diz assim o texto: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Glória a Deus. Permaneça de pé. Vamos louvar ao nome do Senhor nosso Deus. Separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada
está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer uma oração de consagração ao Senhor pelas muitas vidas que Deus tem salvado, não só aqui na Caucaia, como em todo o Brasil. Gostaria de convidar o irmão Márcio Quinto para fazer essa oração. Fica à vontade, mano. Amém, graças a Deus. Nesse momento vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas. Lembrando que você que for ofertar, por gentileza, tome cuidado com este fio que está aqui e venha um de cada vez, tá certo? Então, você que quer ofertar ao Senhor, eis a oportunidade. Veja a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, o teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, o teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque sinto, Senhor, me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Amém, graças a Deus. Irmão Denis, por gentileza, ore agradecendo ao Senhor por este momento. Amém, graças a Deus. Vamos fazer mais uma leitura, por gentileza. Se coloque novamente de pé. Nessa oportunidade, vamos ler Salmo 39. Salmo 39, do versículo 4 ao versículo 6. Salmo 39, do 4 ao 6. Você que acompanha de casa, por gentileza, abra sua Bíblia também, acompanhe conosco. Ore e leia a palavra de Deus conosco.
Salmo capítulo 34, do versículo 4 ao 6, diz assim: Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. À tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Amém? Graças a Deus. Vamos continuar louvando e bendizendo ao nome do Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor com nossos corações gratos, porque Ele nos deu a redenção, nos deu vida eterna, e assim nós vamos louvar agora.
Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Meus queridos, quem aqui conhece alguém que ainda não encontrou a Cristo? Levante a mão. Só se você conhecer alguém que ainda está debaixo do poder do pecado. Vamos orar nesse momento? Você pode orar por um vizinho, por um familiar, de repente por alguém que mora com você na mesma casa e esse alguém ainda não encontrou a Cristo. E a nossa oração, a oração do crente, ela tem muito poder. Nós cremos nisso. Então vamos orar por essas pessoas. Você pense em alguém e vamos crer que através dessa oração Deus irá usar os seus instrumentos para que esta pessoa seja alcançada. Amém? Vamos orar. Querido Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ó Deus, santo, santo, santo Tu és. Pai, tanta gente aí fora, meu Deus, tanta gente distante de Ti, tanta gente que sequer Te conhece. Deus Todo-Poderoso, nós primeiramente Te agradecemos porque um dia nós também estávamos lá e o Senhor usou alguém, usou um amigo, um familiar,
para que falasse do teu amor para nós. E o teu Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado, e assim nos trouxe para estarmos hoje aqui, te servindo, te louvando. Assim, ó Deus, o Senhor tem tido uma relação conosco, uma espiritualidade, que a nossa espiritualidade contigo, ó Deus, ela venha fazer com que nós também venhamos falar do teu amor para as outras pessoas. Deus Todo-Poderoso, tantas pessoas perdidas, tanto neste bairro como nesta cidade, neste país, neste mundo, e nós oramos por elas agora, Senhor. Tantos maridos com suas esposas incrédulas, tantas esposas orando pelos seus maridos incrédulos, pais orando pelos filhos, filhos orando pelos pais. Ó Deus Todo-Poderoso, nós formamos agora, ó Deus, nós levantamos agora um grande clamor em prol destas pessoas que estão perdidas. Deus Todo-Poderoso, vem com o teu poder sobre a vida delas. Assim como o Senhor nos convenceu, convence elas também que elas precisam de ti, Senhor. Ó Pai, e nós nos colocamos à tua disposição, Senhor, para que o Senhor possa usar as nossas vidas, para que através de nós a tua palavra seja anunciada àqueles que ainda não te conhecem. Deus Todo-Poderoso, nós cremos que o Senhor tem poder para salvar, que o Senhor tem poder para curar as doenças da alma, curar do pecado. Deus Todo-Poderoso, nos ajuda, nos abençoa e salva através das nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, graças a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus, pastor João Eduardo. Irmãos, que a graça e a paz esteja com todos, amém? Eu quero começar, antes da gente passar para a palavra de hoje, fazendo um pedido de oração e um agradecimento ao mesmo tempo. Nosso Ministério de Mídias, você que está em casa, você que está acompanhando esse culto agora, isso é possível por causa do pessoal do Ministério de Mídias. É um grupo pequeno, não é um grande grupo, mas é um grupo muito dedicado. E é por isso que todas as quartas-feiras você tem um culto de oração e doutrina em casa. É por isso que todo domingo você tem o culto online também. É por causa da dedicação desses servos de Deus. Então eu agradeço pela vida deles e quero pedir também oração por eles, para que eles se mantenham firmes e para que outras pessoas também se mobilizem a quererem ajudá-los. Eles necessitam muito de ajuda, e porque o trabalho torna-se pesado por ser muita coisa, né? Muitas atividades ao mesmo tempo. Então peço que vocês orem por eles, para que outras pessoas se levantem para ajudá-los e que eles mesmos se mantenham firmes hoje. Hoje, por exemplo, nós temos aqui o Wellington, o culto o qual ele participa não é esse horário, ele veio só para fazer a filmagem para nós, e temos ali o Ítalo nos ajudando. E enfim, que Deus abençoe a todos, amém? Amém? O pessoal em casa não dá para ouvir, mas vocês podem falar para... Amém? Meus amados irmãos, nós vamos começar hoje uma nova série de mensagens. O tema é As Consolações de Jesus. Nós vamos falar sobre vários temas, os quais Jesus tem consolo para nós, de acordo com o tema. O tema de hoje é a morte. E aí nós vamos ver o que Jesus tem a dizer sobre a morte. Então quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11. Nós vamos ver a partir do verso 17. João, capítulo 11, a partir do verso 17.
João capítulo 11, verso 17 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Se o Senhor estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados por ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos diante da Tua Palavra, estamos diante de um milagre que a nossa visão curta, humana e racional, se não for visto pela fé, é inconcebível. Mas nós cremos que este milagre se realizou, ele foi possível, porque nós cremos que Tu realmente tudo podes. E nós pedimos nesta noite que este texto possa clarear nosso entendimento e dar-nos consolação acerca da morte. Ajuda-nos, ó Deus. Toca nosso coração profundamente nesta noite, para que possamos assim, por meio da Tua Palavra, alcançar o consolo necessário para que a morte não seja para nós uma inimiga feroz, mas realmente o que ela agora é diante de Ti, totalmente vencida, em nome de Jesus. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Dá-nos compreensão de Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma verificada no texto então. Os irmãos, alguns talvez conheçam essa história da ressurreição de Lázaro.
e aqui no verso 17 diz para nós que chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado. Por que Jesus já encontrou Lázaro sepultado? Porque depois que Jesus soube da notícia que Lázaro estava doente, enfermo, quase à morte, ele não foi imediatamente até Lázaro, ele aguardou um pouco. E esse aguardar um pouco de Jesus, está lá no comecinho do capítulo 11, né? Tem um significado muito interessante. Jesus queria manifestar a glória dele de maneira mais poderosa ainda, ou seja, Jesus sabia que Lázaro iria morrer, Jesus sabia que a enfermidade de Lázaro era para a morte, e Jesus não queria só curar a enfermidade de Lázaro, Jesus queria mostrar aos seus discípulos, aos seus seguidores e aquelas pessoas que ali estavam, que ele, Jesus, tinha poder até mesmo sobre a morte. Por isso ele se deteve de tal forma que passaram 4 dias, e o texto diz para nós aqui no verso 18, que Betânia distava de Jerusalém, ou seja, a distância de onde Jesus estava, que era em Jerusalém, para Betânia, eram de 15 estádios, ou 3 quilômetros, era uma distância pequena, dava para chegar se ele tivesse ido no tempo certo. E diz o texto, então, 3 coisas bem preciosas para nós em relação a Jesus e a morte, a forma com que Jesus vê a morte. Eu quero primeiro passar para os irmãos essa forma com que Jesus lidou com essa situação de morte. A primeira delas está no versículo 21 ao 24, que diz assim: Jesus vai até Lázaro, diz o verso 20: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Eram as 2 irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Jesus era amigo dessa família, muito amigo deles. E aí o texto do verso 20 diz que quando Marta soube que Jesus estava chegando, alguém deve ter dito isso a ela, ela já foi em direção a Jesus antes que ele entrasse na aldeia. No verso 21 ao verso 24 diz o seguinte: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Verso 22: Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Agora vamos lá para o versículo 32, que é quando Jesus se encontra com Maria, a irmã de Marta. Diz o texto no verso 32: Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo a mesma coisa: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. O que nós vemos então é que Marta e Maria tinham uma fé, uma crença de que Cristo, Jesus, tinha o poder da ressurreição. A Marta, por exemplo, ela chega a dizer: sim, eu creio que tu és o Cristo, eu creio que tu és o Cristo enviado por Deus. E qual era a visão que se tinha do Cristo? A visão que se tinha do Cristo, talvez Marta e Maria tinham essa compreensão, se encontra lá em Isaías, por exemplo, capítulo 26, no verso 29, se você puder abrir aí sua Bíblia. Isaías 26, 29 diz assim, aliás, Isaías 26, 19. Isaías 26, 19 diz assim, acerca do Cristo que viria, tá? Preste atenção, porque essa era a crença que Marta e Maria tinham. Isaías 26, 19 diz assim: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Havia uma crença de que o Cristo teria o poder da vida, o poder da ressurreição. Talvez Marta e Maria crescem nisso, mas talvez Marta e Maria crescem também no que diz Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 diz o seguinte, Daniel capítulo 12, nos versos 2 e 3 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Muita gente lê o texto de Daniel pensando no futuro, né? Quando todas as coisas estiverem consumadas, mas Daniel está falando também do Cristo, ou seja, o Cristo tinha o poder da ressurreição.
Marta e Maria acreditavam nisso. Mas em que tipo de ressurreição elas acreditavam? Não era uma ressurreição imediata. Elas acreditavam que um dia todos morreriam e depois disso ressurgiriam. Vocês lembram o que Marta diz aí? Eu creio que meu irmão há de ressurgir na ressurreição dos mortos. Ou seja, ela acreditava que depois de morto o seu irmão voltaria à vida, sim. Por quê? Porque ela acreditava em Jesus, ela acreditava no Cristo. Ou seja, ela jamais imaginou que esse Cristo tivesse tanto poder que pudesse trazer alguém a uma ressurreição imediata, que é disso que vai se tratar aqui. Embora ela tenha falado, você vê no texto aí, que tem um momento que ela diz assim: eu sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele vai fazer. Talvez lá no íntimo, de Marta tivesse um pensamento assim: olha, tá, eu sei que Ele vai ressurgir na ressurreição, na grande ressurreição, quando todos ressuscitarem, mas eu também sei que se o Senhor pedir alguma coisa a Deus, talvez ela esteja lançando ali, como a gente gosta de dizer, um verde, é assim que se fala? Lançando um verde para tentar colher alguma coisa ali, talvez. Mas o que interessa saber aqui nesse instante é que elas tinham a plena convicção de que o Cristo era aquele que dava a condição de ressurreição, embora elas pensassem as duas numa ressurreição pós tudo, quando todo o universo se findasse, aquela ressurreição final que todos nós acreditamos. E é interessante notar também que essa crença delas sobre o Cristo é uma crença que acaba reduzindo o Cristo, dizendo: olha, eu sei que o Senhor tem poder, mas eu sei que ressuscitar alguém que acabou de morrer talvez não seja algo que seja possível. Mas aí a gente fica pensando: será que Marta e Maria não conheciam a história da filha de Jairo? Lembra da garotinha que Jesus ressuscitou? A história da filha de Jairo está em 3 evangelhos: Mateus capítulo 9, Lucas capítulo 8 e Marcos capítulo 5. Será que elas não conheciam essa história? Porque me parece ser uma história que se espalhou, porque está em 3 evangelhos. E tem também a história de Jesus dando vida ao filho daquela viúva da cidade de Naim. Lembram? A mulher tinha um único filho e o filho morreu, e o filho está sendo conduzido num cortejo fúnebre, e aquele cortejo fúnebre se encontra com Jesus, e Jesus, ao se encontrar com o cortejo fúnebre, toca no esquife do rapaz, o rapaz volta a viver. O texto está lá em Lucas capítulo 7. Será que elas não conheciam esses 2 momentos de poder de Jesus? E aí vem um questionamento muito interessante para nós, sabe? É que às vezes a gente sabe que Deus fez uma coisa, mas essa coisa foi feita distante de nós. Então, se essa coisa foi feita distante de nós, é como se, pelo fato de ser distante, não trouxesse uma segurança para nós de que aquilo é real. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Talvez elas tivessem ouvido do milagre da filha de Jairo, do milagre da viúva de Naim, mas aquilo não era perto, aquilo não era íntimo, aquilo não era palpável, aquilo não foi visto pelos olhos delas. E aí talvez isso é que faça com que haja um certo enfraquecimento de fé, ou uma fé dúbia, O que é uma fé dúbia? Aquela que crê não crendo. Creio que o Senhor pode, e ao mesmo tempo creio que vai ser só depois, só na ressurreição. Ou creio que o Senhor pode fazer agora. Então a condição de Marta é muito parecida com a nossa cabeça, é muito parecida com a nossa mente, que a gente acredita, a gente diz acredito, mas quando vem para a nossa realidade, um certo temor toma conta de nós. Uma coisa é a gente dizer: olha, eu sei que nós vamos ressuscitar, eu sei que um dia estaremos todos juntos, mas agora, na ausência, na perca de alguém, agora dói, agora está doendo. E aí é uma crença de que eu vou vê-lo de novo, com uma crença de que, será que eu vou vê-lo de novo? Os irmãos compreendem isso? Às vezes na fé cristã a gente quer ter convicções, sabe, de dizer eu vou vê-lo de novo e pronto, mas sempre há algo que diz: será que eu vou vê-lo de novo? Então é mais ou menos essa situação que Marta e Maria estão vivendo aqui. Elas creem no Cristo, elas sabem que o Cristo
é aquele que tem todo o poder de trazer os mortos à vida. Mas a questão é, ele tem poder agora ou só depois, quando tudo terminar? A nossa questão é mais profunda ainda, né? É quando a gente diz: nós vamos vê-los ou nunca mais os veremos? A segunda coisa que o texto mostra aqui na relação de Jesus com a morte está nos versos 33 ao 35, que diz assim: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. A palavra agitou-se no espírito, aqui no grego, é uma palavra interessante. Ele revoltou-se. Olha que coisa interessante, né? Fiquei impressionado quando fui pesquisar a palavra no grego. É uma palavra que não dava para traduzir no português, porque ficava muito estranho, né? Porque a gente iria ler assim: e Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam, revoltou-se em espírito e comoveu-se. A revolta e a comoção parecem não se ajustar na mesma frase, mas é exatamente o que o texto diz. Houve uma revolta, por quê? E houve uma comoção. Por quê? Dois porquês diferentes. Um porquê de indignação, por quê? E um porquê de comoção, por quê? Dois sentimentos distintos na mesma coisa. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Eu lembro quando comecei a ler a Bíblia, recém-convertido, e lendo esse texto, e eu não consegui passar imediatamente do verso 35, porque na minha concepção, né, na minha começo de fé, eu não imaginava Jesus chorando. Eu achava Jesus tão forte, tão firme, eu não imaginava que ele fosse capaz de chorar. E eu lembro que um dia que li esse texto a primeira vez, que cheguei no verso 35, Jesus chorou, eu também chorei, imaginando que o nosso Senhor simplesmente tem sentimento. O comentarista Leon Morris, que é um comentarista muito bom do Novo Testamento, do Antigo Testamento, ele diz que Jesus chora não é por causa de Lázaro apenas, até porque ele sabe que vai ressuscitar Lázaro daqui a pouco. Não é essa a questão do choro, segundo Leon Morris. Leon Morris diz que a questão aqui é: Jesus chora por causa do pecado. O que o pecado pode fazer com a gente? O que o pecado fez com a gente? O pecado nos trouxe a morte. Não é que Lázaro tenha pecado, todos pecaram. A questão é, que o pecado trouxe para nós a realidade da morte, né? A morte não é uma realidade para existir, ela é uma intrusa no mundo. Por isso a gente entende então o que está dizendo aqui no verso 36, que ele se agitou, que ele se revoltou. Ele se revolta com o pecado. Olha o que o pecado fez, olha a dor que ele causa, porque ele vê as lágrimas de Marta e Maria. Então ele diz: olha o que o pecado faz, olha o que ele causa, olha a dor, olha a angústia que ele causa, olha a separação que ele faz. É isso que o pecado faz. E aí isso faz o Senhor se agitar e se comover ao mesmo tempo, por se compadecer de nós e saber que, sendo pecadores, realmente não havia nenhum outro tipo de solução para a morte, senão Ele tomar o nosso lugar para deter a morte para sempre. Amém? Somente Ele. Aí então isso no verso 33 ao 35 mostra para nós que a morte para Jesus é um mal real, não é uma coisa aparente. Nós não devemos reduzir o sentimento em relação à morte, porque nem o Senhor Jesus reduziu. Então às vezes os crentes querem reduzir isso, né? Mas foi para a glória, está tudo bem, etc, etc. A morte é dolorosa, a morte é ruim, não é algo a se romper. Nós estamos falando de laços familiares que se rompem, e isto é a causa da morte. Talvez a coisa mais preciosa que nós teremos na eternidade, talvez não, com certeza, é a ausência da morte, porque nós estaremos finalmente com quem nós amamos, sem nenhum tipo de temor de que aquele relacionamento possa ser rompido. Porque nós estamos aqui hoje, por exemplo, e há sempre um temor em nós. Não há idade, a morte não escolhe idade, ela não escolhe saúde. Às vezes você está pleno de saúde e a morte te leva.
Então não temos assim uma segurança. Então talvez a eternidade, a melhor coisa que haja lá seja essa segurança que nós teremos finalmente de estarmos para sempre, absolutamente sem temor nenhum, com aqueles os quais nós amamos. Então, para Jesus, a morte, nós vimos aqui, é uma coisa real, viva, palpável, e ele nunca tratou isso de maneira abstrata, de maneira irrelevante. Ele chorou, porque ele sabia da angústia que tal situação causava a nós, seres humanos. A terceira coisa a gente vê em 2 versos, no 37 e no 44. No 37 diz assim: Jesus chorou, né? A gente viu no 35. 36 diz assim: então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Sejamos sinceros, alguns de nós concordaríamos com os judeus ao vermos a situação. Jesus, se o Senhor amava tanto esse homem, ao ponto até de derramar lágrimas por ele, por que o Senhor não evitou que isso acontecesse? O Senhor faz coisas tão incríveis, o Senhor faz cegos voltarem a enxergar, paralíticos voltarem a andar, o Senhor multiplica pães e peixes para milhares. Por que o Senhor permitiu então que alguém querido teu padecesse? Aí vamos ao verso 44, que é o final de tudo. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém? São 2 cenas distintas, né? Uma, o pessoal questionando: por que ele deixou ele morrer? Por que ele não fez alguma coisa? E a outra cena, ela arrebenta com tudo, porque é Jesus trazendo o cara de volta à vida, simplesmente dando a vida de volta a Lázaro. O que isso mostra para nós? Mostra que há mortes que não serão evitadas, e há mortes que são evitadas. Nossa, gente, nós sabemos que o Senhor Jesus nos dá muito livramento, que a gente chama, né? Deus nos dá muito escape nessa vida. Como eu sempre costumo falar, alguns a gente vê, outros nós nunca veremos. Será muito interessante, né? Quando nós chegarmos na eternidade, se o Senhor resolver nos mostrar a quantidade de livramentos que nós tivemos, de escapes de morte que nós nem percebemos. Tinha um desenho animado antigo chamado Mr. Magoo. Não é do tempo de vocês, eu sei, mas o Mr. Magoo, ele era completamente cego, míope, ele não enxergava quase nada. E achava muito interessante quando ele saía na rua que 1000 acidentes quase aconteciam com ele, nunca aconteciam, né? Eu acho que é aquilo ali que a gente vai ver na eternidade, sabe? Aqueles quase que a gente nunca viu, e a gente vai glorificar muito ao Senhor, dizendo: era para eu ter vindo para cá bem antes, mas o Senhor não quis, não é? Então, algumas mortes não serão evitadas, mas tem uma promessa maravilhosa, que todos aqueles que morrerem e forem amigos de Jesus serão ressuscitados. Ou seja, Jesus ressuscita seus amigos. Amém? Quem são os amigos de Jesus? Aí no Evangelho de João, capítulo 15, bem pertinho de você, versos 13 ao 15. Diz o texto, João 15, 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus morreu por quem? Pelos seus amigos. Verso 14: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém? Então o texto diz para nós o quê? Somos amigos de Jesus porque fazemos o que Ele nos ordenou. Significa que somos amigos de Jesus porque seguimos o mesmo caminho que Ele. Porque o que Jesus nos ordenou, veja bem isso, meus irmãos, o senhorio de Jesus não é assim, ó. Ele não apontou e diga: vão.
Que esse é o tipo de liderança humana, não é? O líder, geralmente secular, o líder dos nossos dias a dia, do nosso dia a dia, é aquele líder que diz: vá por ali, faça isso, faça aquilo, e ele fica estático. O Senhor Jesus foi primeiro. Ele foi primeiro, ele teve primeiro a ação, ele cumpriu primeiro a forma de se fazer, ele foi obediente em primeiro lugar e depois disse a nós que fizéssemos como ele. Então, quando é que nós somos amigos de Jesus? Quando nós fazemos as coisas do jeito de Jesus. Significa que nós estamos unidos a Jesus e nosso vínculo de amizade está firmado. Por isso ele diz aqui: já não vos chamo servos. Jesus não nos chama de servo, porque ele diz o quê? Porque o servo não sabe o que o seu Senhor pensa ou faz. Vocês não. Vocês são meus amigos. Eu disse a vocês o que eu penso, eu disse a vocês o que eu faço, e vocês seguem comigo. Quem segue com Jesus agora na vida, seguirá até o dia da morte e, naturalmente, até a ressurreição. Você crê nisso? Então, ao ressuscitar Lázaro, Jesus está ressuscitando um amigo. E um dia nós também, todos nós, seremos ressuscitados como amigos de Jesus que somos. Mas eu quero responder então, agora para concluir, ou como meio do sermão, o que Jesus tem a dizer sobre a morte. Não é esse o tema do sermão? O que Jesus tem a dizer sobre a morte? O que Jesus tem a dizer sobre a morte? Está no versículo 25, que você tanto já ouviu, se você é crente há muito tempo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Isso é o que Jesus tem a dizer sobre a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vamos avaliar essa frase de Jesus. Vamos entender essa frase de Jesus, a profundidade dela. Primeiro ele diz: eu sou. Jesus disse eu sou para muita coisa. Ele disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Jesus disse muitos eu sou. Mas há um eu sou de Jesus que tem tudo a ver com a condição de poder que ele tem sobre a vida e a morte. E esse eu sou que ele quer dizer, e que é tão forte, que traz essa demonstração para nós de que ele tem autoridade sobre a vida e a morte, está lá em João capítulo 8. Por favor, volte aí em João. Aliás, o Evangelho de João, ele foi escrito para mostrar a divindade do Senhor Jesus. O apóstolo João escreveu o seu Evangelho para isso, para demonstrar a divindade do Senhor Jesus. Então veja o que diz em João, no capítulo 8, do verso 51 em diante. Vocês lembram como é que você se torna amigo de Jesus, não é? Você se torna amigo de Jesus seguindo o mesmo caminho de Jesus, amém? Aqui ele vai falar a mesma coisa no versículo 51. Ele diz assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Amém? Porque esse alguém é amigo de Jesus. Porque guarda a sua palavra, por guardar a sua palavra é amigo de Jesus. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Os judeus estavam confusos. Eles disseram: peraí, se alguém guardar a sua palavra, não morre mais? Abraão morreu. Abraão guardou a palavra de Deus. Os profetas guardaram a palavra de Deus. E eles morreram. E você está dizendo que se alguém guardar a tua palavra, esse não morre mais? Verso 53. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Quem é você, Jesus, para dizer essas coisas? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Ou seja, o que Jesus está dizendo é: glorificar é como se você colocasse uma luz sobre. Jesus está dizendo: quem põe uma luz sobre mim é o Pai. Eu não estou trazendo essa luz para mim, não. Ele me dá essa condição que eu vou dizer a vocês. Verso 55. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Amém? Abraão, nosso pai, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Quando foi que Abraão viu
essa manifestação de Jesus? Ora, quando Abraão foi ofertar o próprio filho, Isaque, e quando ele já ia sacrificar o próprio filho, Deus deu o filho a ele e depois pediu que ele sacrificasse esse filho. Quando Abraão foi sacrificar o filho, completamente crendo, diz o texto lá em Gênesis, que se o menino fosse morto, Deus poderia trazê-lo à vida. Ou seja, crendo no poder de Deus sobre a vida e a morte. Abraão cria. E quando Abraão foi sacrificar o menino, um anjo do Senhor apareceu e disse: Abraão, não precisa fazer isso, porque o Senhor já viu que você crê que Ele é Senhor da vida e da morte. Amém? Então Jesus cita isso. Abraão viu o meu poder. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e vistes Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo. Agora que é o negócio, meus irmãos, antes que Abraão existisse, eu sou. Se a sua Bíblia é uma Bíblia legal, o eu sou está em letras garrafais. Amém? Eu sou foi a forma com que Deus se apresentou a Moisés. Quando Moisés disse: Senhor, quando eu for lá me apresentar aos meus irmãos e eles perguntarem quem foi que lhe mandou, o que é que eu digo? E o Senhor disse a ele: diga que eu sou mandou você. Eu sou é uma das apresentações de Deus, é o nome de Deus em que Deus se identifica como eu sou agora, já, nesse momento e sempre. Ele não é em determinado momento da história, os irmãos entendem isso? Ele não está isolado lá no livro de Êxodo, nem no livro de Gênesis. Quando ele diz eu sou, ele diz eu sou durante toda a história da humanidade. Ele está abrangendo todo o tempo. Não existe um tempo onde Deus se isolou. Por isso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o eu sou, Ele é o Deus presente. Quando? Agora e sempre. Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou Deus. Eu tenho poder sobre a vida e a morte, porque eu estou presente sempre. Amém? Eu sou. E ele diz: eu sou a ressurreição. O que é a ressurreição? João capítulo 6. Como falei, né? O Evangelho de João é todo voltado para apresentar a divindade do Senhor Jesus. João capítulo 6, no verso 35. A ressurreição, o que é? Verso 35 em diante diz assim, capítulo 6: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Amém? O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Por que Jesus se identifica como o pão da vida? Ele está fazendo uma analogia com o pão que alimentou o povo de Deus no deserto e que fez o povo sobreviver. Se não fosse o pão que Deus deu ao povo no deserto, o povo teria morrido de fome. Amém? Se não fosse a água, a rocha que foi ferida e a água saiu de lá e saciou a sede do povo, o povo teria morrido de sede. Jesus está dizendo então que a sobrevivência depende absolutamente dele. Ele diz: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Ele está falando que a gente não morre mais se crê nele. Amém? Verso 36: porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não me credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Que maravilha, não é, irmãos? Todo aquele que Deus Pai envia para Jesus, Ele recebe e diz: e de modo nenhum lançarei fora. Por quê? Ele diz no verso 38: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade do Pai? E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que Ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. É isso que Jesus quer dizer quando Ele diz: eu sou a ressurreição. Eu tenho autoridade para ressuscitar os meus filhos no último dia, porque sou eu que os sustento com vida, agora e para sempre.
desde já e para sempre. Eu sou a ressurreição. Mas ele não parou aí, né? Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 1, verso 1 em diante. O verbo aqui é Jesus Cristo. Os irmãos sabem disso, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Preste atenção nisso, meus irmãos. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O que ele quer dizer no verso 5? É uma ilustração relacionada lá com Gênesis. Tudo era escuridão, Deus disse: haja luz. Quando houve luz, surgiu vida. Ele está dizendo aqui que em Jesus, é a partir de Jesus que vem a vida. Agora a gente vai lá para Colossenses, capítulo 1. É livro que eu estou pregando nas quartas-feiras do culto online. Colossenses capítulo 1, verso 15 ao 17. Falando de Jesus, o apóstolo Paulo diz, Colossenses 1,15: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Veja o que ele diz no verso 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Tudo foi criado porque ele quis, e todas as coisas criadas têm a ver com ele, é para ele. Nele, diz, ele é antes de todas as coisas, antes que qualquer coisa existisse, era Jesus. Nele tudo subsiste, nele tudo continua existindo. Fora dele as coisas não existem. Por que nós podemos crer na ressurreição? Porque estamos em Cristo, e nele tudo subsiste, nele tudo continua existindo. Por isso quem está em Cristo pode crer que viverá em Cristo e viverá para sempre. Não há morte para nós. Amém? Então ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim? Quem crê em mim? João capítulo 3, que você conhece muito, não é? Com certeza. João capítulo 3. O que ele diz em João capítulo 3, do verso 16 em diante? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É preciso crer em Jesus. É o único caminho de eternidade, é Jesus. Amém? O único caminho de ressurreição é Jesus. Somente ele. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se o mundo não estiver em Cristo, se as pessoas não estiverem em Cristo, não há ressurreição para a vida, há ressurreição para a condenação. Amém? A promessa de Jesus é ressurreição para a vida. Sem ele, há ressurreição para a condenação. No verso 18 ele diz: quem nele crê não é julgado, porque vai ressurgir para a vida. Amém? Então não se encontrará com o Pai como um juiz, mas como o Pai. Deus não se manifestará a nós que temos a Cristo como um juiz, mas como um Pai, porque nós fomos adotados por meio de Cristo Jesus. Então quem nele crê não é julgado. Não seremos julgados nesse sentido. O Pai olhará para nós como filhos. O que não crê, esse não só será julgado, ele já está julgado. O Pai já o olha como juiz. Porquanto ele não crê no nome do unigênito Filho de Deus, que é o único caminho de ressurreição para a vida. Amém? Eu sou o caminho, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim? Quem crê em mim está na condição de filho diante do Deus eterno. E aí ele conclui dizendo: ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 10, verso 28.
E aqui nós encerramos com o que Jesus tem a dizer sobre a morte. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Ou os arrebatará, se você preferir, porque ele está falando das ovelhas, né? Da minha mão. Veja o que Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna. Eu dou agora a vocês a vida eterna. Eu não vou dar a vocês a vida eterna. Eu vos dou agora a vida eterna. Quem crê, recebe agora a condição de eternidade com o Senhor, a condição de ressurgir um dia para a vida. Eu vos dou a vida eterna. E ele diz que nós jamais pereceremos. Uma vez que ele nos der esta vida eterna, não é que nós teremos que se agarrar a isso, mas ele que nos agarrará tão firmemente que nós jamais pereceremos. Jamais perecerão. Ninguém vai arrancar a gente das mãos do Senhor Jesus. Ele nos segurará e nós permaneceremos nele, desde agora e para sempre. Porque ele é o eu sou, o Deus presente. Em outro texto, Jesus irá dizer que ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Portanto, Abraão, Isaque, Jacó, Davi, todos aqueles que morreram pela fé no Senhor, são aqueles que permanecem vivos por causa dessa fé. Uma fé que lhes foi imputada, lhes foi dada, lhes foi presenteada, lhes foi oferecida e recebida. Uma fé que nós também recebemos. E por isso nisso estamos. Meu irmão, se você ainda tem dúvidas sobre a sua eternidade com o Senhor Jesus, se você ainda tem temores em relação à sua futura ressurreição com o Senhor Jesus, é porque você ainda não compreendeu quem é e o que fez o Senhor Jesus. Quem é? Ele é o eu sou. Ele é o Senhor da vida e da morte. O que ele fez? Ele pagou o preço para que nós pudéssemos ter a garantia da bênção da vida eterna sobre nossas vidas. Ele é o perdão dos nossos pecados por meio do seu sacrifício na cruz. Portanto, se você ainda tem algum temor, algum receio, é porque talvez você ainda não compreenda ainda quem é o Senhor Jesus. Ele é simplesmente o único e suficiente Salvador que nós necessitamos. Amém? E você que já conhece o Senhor Jesus, você que crê no Senhor Jesus, você que tem segurança no Senhor Jesus, não se preocupe se algumas vezes o medo da morte lhe assombra. Que não é um medo de que você vai encontrar do outro lado, mas um medo de perder quem você ama ou se afastar de quem você ama. Creia que o Senhor tem autoridade sobre nossas vidas de tal forma que Ele já escreveu nossa história. E essa história, toda ela, Ele está presente, conduzindo-a de maneira em que aconteça o que acontecer, nós não sofreremos, nós não passaremos por nada que nos tire dele. E é isso que nos basta, permanecer nele para sempre. Amém? Ore comigo, vamos agradecer ao Senhor por Ele ter nos dado a condição de ressurreição. Senhor, nós te agradecemos porque por Tua graça, por Tua misericórdia e por Teu amor, nós fomos agraciados com a vida eterna. Bendito seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome. Faz-nos viver nossas vidas aqui na terra cheios de gratidão e cheios de confiança de que um dia estaremos para sempre contigo. Bendito seja o Teu nome. Amém. Quero convidar o pessoal do louvor aqui, vai trazer uma mensagem musical. A voz do Senhor tem volume e força, lembra o som de muitas águas, sua voz poderosa sussurra na brisa e é
tão potente quanto um trovão. A voz do Senhor tem volume e força, lembra o som de muitas águas. Sua voz poderosa sussurra na brisa e é tão potente quanto um trovão. A voz que ordenou que tudo existisse fala ainda hoje com o mesmo poder. Sua palavra é vida eterna, restaura todo que nela crê. A voz do Senhor tem volume e força, lembra o som de muitas águas. Sua voz poderosa sussurra na brisa e é tão potente quanto um trovão. Vamos orar, encerrar nosso culto desta noite, agradecendo a Deus mais uma vez por sua graça e misericórdia e nos dar a compreensão de sua palavra, amém? Ore comigo, meus irmãos. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra, por podermos entendê-la e por podermos ser edificados por meio dela. Que a tua graça e o teu amor nos conduza sempre no nosso dia a dia, no decorrer da semana. Que o amor de Deus, a comunhão do seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramado sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Vou pedir aqui que abram lá o portão, por favor. A porta, quer dizer? Acho que sumiu ali o João Vitor. Não, o João Vitor está lá? Pronto. Muito bem. Temos pouca gente, dá para os irmãos saírem devagarinho aí, tá bom? Sem eu precisar orientar. Podem sair à medida que os irmãos desejarem. Deus abençoe.